Dia, boa tarde, boa noite. Hoje é sábado, estamos aí dando início a mais um vídeo sobre os assuntos mais impactantes da semana. Vamos discorrer aí sobre as eleições presidenciais nos Estados Unidos. É óbvio, né? É o tema que impactou a semana inteira a todos, ok? E vamos falar também um pouco sobre a questão destes jornalistas que vivem passando o pano, em especial o caso aí da Mariana Ferrer e o Rodrigo Constantino, com a sua declaração extremamente infeliz. Mas antes de tudo, vamos rodar. O primeiro assunto que eu vou abordar hoje é uma questão aí relacionada ao jornalismo passador de pano, né? Esse jornalismo que hoje está aí difundido em várias emissoras de televisão e de rádio, através de jornalistas que se auto-intitulam conservadores, né? E de extrema direita. Então aí eu tenho vários casos, né, que a gente pode mencionar, como Augusto Heleno, que era um cara extremamente ponderado, né, quando ele comandava o Roda Viva. Hoje é um passador de pano ridículo, né, ridículo. Você tem o Lacombe, que é um outro ilustre desconhecido, que de repente, né, ele viu uma grande oportunidade em ficar bajulando o governo Bolsonaro, né? Então, com isso, da noite para o dia, ele tem aí uma audiência de, sei lá, 500 mil inscritos, né? Com a sua potencialidade ridícula, né? Você tem ainda o Cláudio Humberto na Bandeirantes, também com essa mania de querer passar o pano nos assuntos do Bolsonaro, que também eu não concordo com isso, porque eu acho que jornalismo ele tem que retratar e ser fiel à realidade. E vou deixar o final para a gente falar um pouquinho do Rodrigo Constantino, essa figura ímpar, né? Que tinha aí uma audiência junto à Jovem Pan, Rádio Guaíba, escreve para um jornal de ultradireita lá de Curitiba, chamado Gazeta do Povo. Ele se acha assim um grande conservador, né? Um cara super conservador e liberal. Liberal eu não sei aonde, né? Mas tudo bem. E eu quero tocar nesse assunto por causa da infeliz declaração que ele deu, e foi até motivo dele ser mandado embora aí da Record, da Jovem Pan e não sei mais, talvez de outras emissoras com que ele tinha contrato, né, defendendo o estuprador, né, no caso da Marina Ferrer. É lamentável, né, você ouvir o que ele disse, né, no rádio, que hoje o rádio é ao vivo, inclusive, né, através do YouTube. É lamentável, é um caso assim extremamente lamentável, onde ele passa um pano, né, no estuprador. Todo mundo já conhece o problema, só acho lamentável a decisão que o juiz em Santa Catarina deu, né? Aqui a promotoria também colaborou, e a atuação ridícula, né, do advogado de defesa fazendo aquele papelão absurdo que ele fez na audiência que todos nós vimos os trechos. Aí o Ministério Público vai dizer que não foi o vídeo inteiro. Olha, não precisava nem do vídeo inteiro. Serve para nós tirarmos uma conclusão a respeito deste julgamento, né? Que foi um julgamento extremamente machista, né? Completamente fora dos parâmetros de uma civilização, né, moderna, no século XXI, e me remeteu isso a um caso de 50 anos atrás, na década de 70, que foi muito famoso no Brasil, né, o caso da Leila Diniz.
Eu era muito jovem na época, me lembro muito pouco, mas o que eu me lembro é que realmente o cara foi absolvido depois de matar a mulher porque ele tinha ciúmes da Leila Diniz, né? E o Brasil machista daquela forma absolveu o cidadão. E a mesma coisa, 50 anos depois, vem ocorrer, né, em Santa Catarina, no caso da Mari Ferrer. Gente, eu acho ridículo, absurdo. Esses jornalistas passadores de pano, eles vão ter o seu momento, né, porque a informação é muito importante. Distorcer a informação não é correto, não é justo, né, e principalmente para as pessoas que vivem desse tipo de informação, né, ou que se informam através, né, desses canais aí do YouTube ou do rádio, né, que hoje passa pelo YouTube, e esses jornalistas distorcem a notícia simplesmente para tentar passar o pano, na verdade, né, em situações ridículas e absurdas que a gente encontra hoje nesse governo e nessa situação. Então é o meu repúdio, né, a todos esses jornalistas que não respeitam, né, a informação, como ela tem que ser dada e como ela tem que ser divulgada, tá certo? Então esse é o primeiro assunto deste sábado. O segundo assunto, obviamente, vai estar concentrado nas eleições presidenciais lá nos Estados Unidos. Hoje, no momento que eu estou gravando este vídeo, a eleição ainda continua indecisa, com um favoritismo agora do Biden, que conseguiu reverter os votos na Virgínia. Então, muito provavelmente, Biden deve ser o próximo presidente americano. Mas por que eu estou falando isso? Bom, primeiro eu queria só dar um ponto para vocês importante, que é o seguinte. Nos Estados Unidos, a eleição não é obrigatória como é no Brasil. Então, vota quem quer, né? E essa eleição americana demonstrou, né, que o voto facultativo é uma grande conquista do povo. Porque você vai votar quando você acha que há necessidade de votar e expressar a sua opinião. Entendeu? Então vocês vejam, no caso agora dessas eleições dos Estados Unidos, que foi o maior comparecimento de eleitores da história americana, não precisando ter o voto obrigatório, como nós temos no Brasil. Entendeu? Então a participação foi maciça, porque há uma polarização muito grande dentro dos Estados Unidos e o pessoal acordou e foi para as urnas mostrar a sua insatisfação. Agora, o resultado dessa eleição, ele foi até, assim, ele superou as expectativas de uma maneira geral. Então, vocês vejam, os dois lados compareceram efetivamente para defender os seus interesses, né? A eleição americana também mostrou uma outra coisa, que é uma opinião que até hoje eu andei discutindo, que mostra que não há necessidade de nós termos um Tribunal Superior Eleitoral. Não existe essa necessidade, né? Num Estado federativo, né, num Estado como o Brasil, onde os Estados poderiam, teoricamente, comandar as eleições, nós não precisaríamos ter um TSE, que é uma estrutura caríssima, absurdamente grande, para defender questões que são facilmente analisadas por uma justiça comum, tá certo? Não há necessidade de ter toda essa estrutura que nós temos do TSE. Mas, de um outro lado também, a eleição americana mostrou uma deficiência muito grande na contagem de votos e que a gente leva muita vantagem com a nossa urna eletrônica que foi implantada há 20 anos atrás. Apesar aí
do nosso querido presidente achar que as urnas eletrônicas podem ser fraudadas, né? Mas mostra aqui, principalmente no caso das eleições americanas, que as nossas urnas estão assim anos-luz na frente da forma da contagem americana. Isso não tenho dúvidas, tá certo? Agora, o que eu quero também comentar é e me antecipar aqui no Brasil a forma como a eleição americana e como tem se comportado o Trump nessa questão, tá certo? Ele vindo a público afirmar, né, que existe fraude e sem comprovação alguma dessas fraudes, questionando o voto por correio, coisa que é uma prática americana de anos e anos, de décadas, né? Os Estados Unidos adota o voto por correio há muitos anos. E não é a primeira vez que está se votando por correio. Tem estados americanos que só votam pelo correio, né? Então, o Trump questiona, na verdade, né, votos pelo correio, e ele questiona de uma maneira insensata, criando fake news até as redes sociais, obrigando, né, a colocar mensagens dizendo que aquela informação era errada ou era falsa. E isso não é um modo democrático, né, de você encarar as eleições. Perder ou ganhar faz parte do jogo democrático. Nesse aspecto, o Biden se mostrou muito mais centrado do que o Donald Trump, né? E agora, uma coisa que eu vinha colocando, eu nunca tinha falado sobre as eleições americanas e hoje eu me sinto muito à vontade de comentar, é o fato de que a eleição do Biden, né, traz um problema muito grave para o senhor Jair Bolsonaro, que vem se postando como um torcedor, né, não como um presidente da República deveria se portar. Nós somos um país, né, nós somos um Estado, e o presidente da República representa o Estado. Ele não pode personificar os seus desejos acima das necessidades e obrigações de um Estado democrático. Ele se manifestou ontem lá em Alagoas de uma maneira ridícula, para variar, né? Dizendo que eles estão interessados em coisas que só nós temos. Uma coisa que só nós temos é a ignorância crônica, né, criada neste governo em especial. Isso é uma coisa que só nós temos. Isso não tenho dúvida. Tá certo? Agora, criar factoides, né, criar as teorias de conspiração, o negacionismo, né, tudo muito QAnon, né, tudo muito assim americanizado, vindo lá do Trump, né, e o Bolsonaro se comportando como um torcedor e não como um presidente da República, só vai nos prejudicar nas nossas relações futuras comerciais com os Estados Unidos. O Brasil hoje, né, é um país que depende, né, das relações comerciais com os outros países, principalmente da China e dos Estados Unidos. Ele já criou o factoide com os chineses e agora ele vai criar o factoide com os americanos por causa do Biden. Então vejam vocês, é uma pessoa que não tem a consciência do seu cargo. Ele não entende até agora que ele é presidente da República. Ele não é um torcedor de futebol, ele não é um moleque de recados, tá certo? Ele tem que tratar as coisas como um estadista. E isso vai ser difícil o Bolsonaro se tornar. Vai ser muito complicado, né? Vejam só vocês, a família é complicada. O Eduardo Bolsonaro, o filho 03, 07, 028, sei lá o número do Embaixa Chapa, né? O chapista, o embaixapista, né? Ele também deu uma declaração
que ele estava desconfiado da legalidade da contagem no Wisconsin. Bom, ele, não se esqueçam, é deputado federal e ele é o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Então, também, ele vai lá e mete o bedelho em coisas que não lhe diz respeito. Acho incrível isso, né? Incrível. É um completo de um bananinha, né? É um bananinha. O único que eu vi aí, nesse período, com uma postura um pouco mais civilizada na questão das eleições americanas, foi o Mourão. O Mourão se portou de uma maneira correta, né? Muito diferente dessa do Bolsonaro. Que, aliás, eu vou fazer uma perguntinha agora, porque eu também gosto de entender. Como é que vai ficar, Bolsonaro? Explica para nós aí a sua relação aí com o Trump, né? Como é que vai ficar a relação com os Estados Unidos? Esse chanceler que nós temos aí, o tal do Ernesto Araújo, né? O chanceler que nunca foi embaixador, o grande amigo do Olavo de Carvalho, né? Como é que vai ficar? E, aliás, o Olavo de Carvalho, me lembrei agora também, mora lá na Virgínia, né? O estado que mora o Joe Biden, né? Vai ser muito interessante. Eu vou querer entender como é que vai ficar essa relação, porque nós estamos realmente numa situação complicada agora, né, Bolsonaro? Você brigando com a China, você vai brigar com o Biden, né? Você agora vai lançar aí, né, uma frase da década de 50, o petróleo é nosso, a Amazônia é nossa. É a nova frase do Bolsonaro, né? Então, tá na hora de você mudar, cara. Tá na hora do Brasil mudar, tá na hora da gente fazer coisas boas para nosso país e largar a mão de ser, né, um deputadozinho de quinta categoria que você era. Você foi eleito presidente da República, tá certo? Agora vir aqui se posicionar, torcer por A, B, mandar em twitters que você mandou, Bolsonaro, como presidente da República, tenha santa paciência. Vamos e venhamos, né? Bom, de qualquer forma, eu acho o seguinte, o mundo vai partir por uma mudança muito grande, essa coisa de extrema-direita, de direita ridícula, absurda, né? Que era defendida pelo Trump, com a subida do Biden, vai mudar, não tenho a menor dúvida com relação a isso. O Biden é um democrata não só no sentido do seu partido, mas no sentido amplo da palavra, uma pessoa que já se mostrou muito controlada na declaração que ele deu ontem, pedindo ao povo americano calma, tranquilidade, né? Bem diferente da postura do Donald Trump. E com isso a gente vai ter reflexos aqui também no Brasil, isso não tenho também dúvidas, né? E tudo isso que está acontecendo hoje na eleição americana, na verdade, vocês já comecem a se preparar para 2022, porque o Bolsonaro vai usar a mesma técnica, a mesma tática, né, da teoria da conspiração e do negacionismo praticada aí pelo Donald Trump e essa turma do QAnon, ok? Agora, eu também gostaria de tirar um barato aqui, que é o seguinte: brasileiro dando palpite na eleição americana é o fim do mundo, né, meu? Ah, porque eu vou votar, porque se eu morasse nos Estados Unidos votava no Trump, porque eu vote no Trump, porque o Biden é comunista. Gente do céu, meu, o título de eleitor é do Brás, do Belém, da Moca, você entendeu? Você não tem voz ativa nenhuma, porra nenhuma. Você acha que o americano vai te escutar? Larga a mão de ser babaca, meu. Teve dois aí bolsonaristas aí que botaram vídeos e twitters e mais não sei o que nas redes sociais, como se alguém fosse dar atenção a eles lá nos Estados Unidos, né? Tá na hora de criar um pouco de
consciência, né? Aliás, aquilo que eu falo, o IIC no Brasil está altíssimo, né? E vai ser difícil de a gente mudar isso, vai ser complicado, não vai ser tão fácil. O IIC, para aqueles que não lembram, é o Índice de Ignorância Crônica, né? Que está muito alto no nosso país, pessoal. Bom, gente, era o recado deste sábado, 7 de novembro de 2020, o ano está acabando, quarta-feira a gente volta aí com os temas da semana. Como eu prometi, eu vou falar sobre as eleições municipais do Guarujá. Nós vamos comentar aí sobre prefeito e sobre vereadores candidatos lá no Guarujá. E a gente vai trocando ideias aí. Eu espero que vocês mandem para nós as ideias de vocês, os seus comentários inteligentes, porque aqueles idiotas eu não respondo, tá certo? E que a gente está aí, sempre trazendo uma opinião e um comentário para ser debatido com bastante amplitude, tá bom? Gente, nos vemos quarta-feira, um bom fim de semana para vocês, uma boa semana e tamo juntos.